left in the dust unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, but you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Uma alegria reencontrar vocês aqui. Que a gente possa ter uma noite agradável, de muito compartilhamento, de muitas trocas, e assim continuar na nossa semana de palestras do programa Trainer de Sucesso, valorizando os nossos alunos que tanto têm para contribuir com seus conhecimentos, com as suas experiências aí, e agora potencializando todo esse talento em prol de outras pessoas que estão aqui em busca também dessa experiência e desse conhecimento. Eu sou Andréa Saad, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Falo em nome de mim e da professora Cíndia Bressan, que somos aí as idealizadoras desse programa que se chama Trainer de Sucesso. Nesse programa, que é totalmente online, a gente objetiva compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências, minha e da Cíndia, de mais de 20 anos de carreira cada uma, para oportunizar, ajudar e encurtar caminho para aqueles que desejam construir uma carreira como treinador, como professor acadêmico, como palestrante. E então a gente compartilha de uma metodologia própria que a gente criou, que se chama de PECS, e tem 3 grandes eixos de desenvolvimento dentro desse programa. O desenvolvimento pessoal do trainer, ele com uma metodologia para que ele saiba e possa ter condições de fazer uma melhor entrega do seu trabalho e entender as diferenças dos eventos, diferentes formas de eventos, que é uma palestra, é um workshop, é uma oficina, enfim, um curso em company ou turmas abertas. A gente vai ajudando a pessoa a formatar, a configurar, a entender e especialmente a se posicionar na carreira, que é uma dos pilares também da proposta desse programa, é que as pessoas tenham aí uma possibilidade de performance de carreira. A gente faz tudo isso online, através de aulas gravadas, através de aulas ao vivo com nós duas, também através da nossa comunidade. Tá dando só um pouquinho. Acho que melhorou. Pronto, agora estava dando eco aqui com a minha própria voz. E então a gente faz tudo isso através de aulas gravadas, videoaulas ao vivo comigo e com a Cíndia, e também com mentoria em grupo, que a gente faz através do Trainer de Sucesso, através do nosso grupo de WhatsApp do Trainer de Sucesso. E temos então essa semana que todas as turmas têm a oportunidade de estar se apresentando, compartilhando e trazendo aí o que sabem para a comunidade em si, como uma forma de devolver para as pessoas aquilo que a gente consegue de bom delas e trazer de volta para a comunidade essa experiência. Então, muito obrigada a todos que estão aqui, obrigada por fazerem parte dessa história, obrigada aos nossos alunos e aqueles que ainda não conhecem, convido aí, que têm vontade de conhecer, nos chamem para saber um pouquinho mais sobre o Trainer de Sucesso. A gente está com a 3ª turma aberta e vai até sábado as inscrições para participar dessa última turma do ano. E hoje a gente tem 2 palestras incríveis aqui. Vamos começar com a Cris, que é psicóloga da Unicamp de Campinas, pós-graduada em desenvolvimento do potencial humano nas organizações, coach, certificada pelo ICC, especialista em psicologia positiva e certificada nas ferramentas DISC Profiler, jornada do autoconhecimento, practitioner de forças de caráter, também certificada em educação emocional positiva pelo método da Miriam Rodrigues,
carreira de mais de 18 anos desenvolvida na área de desenvolvimento e organizações em empresas multinacionais e em consultorias de RH, idealizadora da Kalanchoe Coach e Desenvolvimento Humano. Essa é a Cristiana Berti, que vai nos presentear com o seu conhecimento, com a sua experiência, com tudo isso de bom que ela trouxe de conhecimento, de todos esses cursos, de todas essas capacitações, esses anos de experiência. Então, Cris, seja muito bem-vinda, é contigo e que seja ótima a nossa palestra aí. Deixem, por favor, seus comentários, as suas perguntas, suas dúvidas e contribuições aqui no chat, que aí eu vou compartilhando no final, passando as perguntas e ajudando a Cris a responder cada um de vocês. Até mais. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Andréia, Cíndia, pela oportunidade da gente fazer essa semana aí regada de bons conhecimentos, né? Tem sido experiências muito legais. E hoje eu e a Caris estamos aqui, né? Para dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento, falar das coisas que a gente gosta. E quando a Andréia e a Cíndia falaram, né, da proposta do programa e que teria essa apresentação, eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar, né? Eu vou conversar sobre o que com as pessoas? E aí eu falei, bom, eu vou falar de algo que eu gosto muito e que vive comigo há muito tempo, que é o autoconhecimento. Então, gente, é muito mais do que uma palestra, vamos fazer desse momento um bate-papo, né? Não tem verdade absoluta. Eu estou aqui para trazer, para dividir com vocês um pouco da minha experiência, mas eu também gostaria de ouvir de vocês, a experiência de vocês, as dúvidas de vocês, porque eu acredito muito no movimento de troca para a gente crescer junto. Então, fiquem à vontade aí de colocarem o que vocês acharem que é legal, que é pertinente de colocar, tá bom? O meu áudio tá bom e vocês estão vendo o meu slide? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, vou começar. Bom, o slide ainda não, Cris. Eu não estou vendo o seu slide. Não? Não. Pede para compartilhar a tela naquele botão verdezinho na barra embaixo. Tá vendo? Andréia, tá passando. É o seu que tá com problema. Tá bem, desculpa então. Vou procurar aqui onde é que tá. Tá. Miriam, continua passando. Tudo certinho? Tudo? Então tá bom. Então vamos lá. Gente, então eu falei para vocês que eu escolhi um tema que eu gosto muito, né? E vou contar um pouquinho da minha história com o autoconhecimento para vocês entenderem aí o porquê desse gosto, né? O porquê dessa escolha. Então, uma frase que está comigo já há muitos anos, nem lembro direito quando eu comecei a pensar sobre isso, é: o autoconhecimento é um caminho sem volta. Não tem como voltarmos ao que éramos antes, depois de entrarmos nessa jornada da existência humana. Então, quando eu fiz a escolha na faculdade por psicologia, né, eu estudei psicologia, primeiro eu tinha certeza que ia ser algo relacionado à área de humanas. Por quê? Porque eu sou péssima em números, sempre fui. Segundo, eu sempre gostei de gente, né? E aí foi, né? Com meus 18 anos, eu ingressei na faculdade, eu comecei na faculdade e eu não tive dúvidas de que essa seria a minha profissão, porque eu sempre gostei de tudo que eu tinha contato ali, né? E aí, quando eu tinha, então, 18 anos, eu entrei na faculdade e eu comecei a me questionar como que daqui a uns anos eu vou atender pessoas que vão, né, me confidenciar aí os seus problemas, as suas questões, as suas reflexões, se eu não estiver bem, se eu não tiver um autoconhecimento, né? Isso, de uma certa maneira, me incomodava, porque eu achava que isso era essa parte eu tinha que fazer, né? Era a responsabilidade minha. E que eu tinha que resolver algumas questões importantes para começar essa jornada dando o meu melhor. E aí, com 18 anos, eu decidi ir para a terapia.
E aí eu não parei mais, tá? Hoje em dia eu não tenho a mesma terapeuta, eu tenho uma outra terapeuta, mas ali começou a minha jornada rumo ao autoconhecimento. E como eu gosto muito, eu experimento outras técnicas também. Então, eu gosto de acupuntura, cromoterapia, reiki, eu participo de palestras, eu participo de trabalhos de desenvolvimento de grupo. Essa é uma pegada que eu curto, né? E nos trabalhos que eu desenvolvo também, porque apesar de eu ser psicóloga e não ter seguido a carreira clínica, eu segui a carreira organizacional, né? Apesar de eu estar dentro das estruturas de recursos humanos, eu sempre gostei de atuar no desenvolvimento de pessoas. Então, trabalhei com desenvolvimento de líderes, de liderados e desenvolvimento de pessoas no geral. E aí, deixa eu só mudar. Pronto. E aí, para a gente começar a aquecer no tema, é interessante a gente entender o que vocês conhecem, o que vocês conhecem sobre autoconhecimento. E aí eu trouxe uma ferramenta que é o Uclap, tá? Para a gente fazer uma nuvem de palavras. Então, nessa ferramenta, eu já vou explicar direitinho para vocês como é que faz. Eu quero que vocês escrevam palavras que representem o que é autoconhecimento para vocês. Vocês podem escrever quantas palavras vocês quiserem. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem. E vocês vão vendo que, à medida que o pessoal vai escrevendo, essas palavras vão ficar gravadas na tela. Então, você não precisa escrever de novo se você quiser dizer a mesma palavra. É só você colocar ali um like, que o sistema já vai entender que é isso que você quer dizer, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a internet. Vou pedir para vocês abrirem aí essa barrinha, ou no computador, quem está no computador, ou no celular, quem está com o celular, tá? Quem tem aquele sistema de QR Code, pode até colocar o QR Code aqui, que é até mais rápido e mais prático. Quem não tiver, é só digitar esse endereço, www.uclap.com/conhecer. Deixa eu colocar aqui também. Vou dar um minutinho para vocês entrarem e aí eu abro a sala e vocês conseguem escrever. Todo mundo conseguiu? Joinha? Sim? Então tá. Então vou abrir aqui a sala. Podem começar. Tá aqui contando o tempo, ó. 1 minuto e 56. Só escrever isso, aprendizado. Uhum. Autoamor. Já vai encerrar o tempo, mas ainda podem colocar se vocês quiserem. Tem uns segundinhos.
A gente já percebe que o conhecimento é uma palavra que ficou grande, ou seja, muitas pessoas escolheram conhecimento. Entendimento também é uma palavra que ficou grande. Ó, acabou o tempo, agora vocês vão ver que a sala fechou. Então, essa daqui é a nossa nuvem, né? É a nossa nuvem de palavras. E, gente, o que ela mostra para a gente? A maioria das pessoas acredita que autoconhecimento está relacionado ao conhecimento, está relacionado à evolução, olha que legal, está relacionado ao entendimento, à sabedoria, está relacionado a desenvolvimento. Um pouquinho menor vem liberdade, olha que legal, tem tudo a ver mesmo, liberdade, mudança, aprendizado, autoamor, adorei o autoamor, interior, e depois menorzinhas vem visão, sobrevivência, percepção, investimento, vida, maturidade, autoavaliação, autocuidado, coragem, exposição. Todas palavras positivas. Não tem uma palavra negativa nesse quadro, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente está falando do que é bom, né? De coisas que são positivas. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Só dividir aqui com vocês. Bom, opa. Aqui. Pronto. Bom, gente, e aí? Vamos começar lá de trás, né? Então, eu peguei uma frase de um filósofo alemão, que é, eu vou ler errado, tá? Vocês me perdoem, mas eu não sei alemão, que é o Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão, e ele diz, né, torna-te quem tu és. E aí eu pergunto, para a gente começar nossas reflexões, quem é você? Quem somos nós? Né? Não é à toa que lá na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, os filósofos já falavam sobre autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é uma palavra que vem da filosofia, é uma palavra antiga. Lá atrás, na Grécia Antiga, né, lá atrás, nos primórdios, o Oriente, ele de uma certa maneira já se beneficiava pelo autoconhecimento através da meditação. E foi Sócrates, também um filósofo, né, que elegeu a ideia de autoconhecimento como a grande busca da filosofia. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Cris, a gente está falando lá dos tempos passados, mas e os tempos modernos? Então, na pós-modernidade, o homem da pós-modernidade, ele passa a entender o autoconhecimento como sendo a ferramenta mais potente para mudar o cérebro. Afinal de contas, gente, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, a partir do momento que a gente vai para uma jornada de autoconhecimento, seja ela qual for, a gente está dando abertura para a gente se conhecer, para a gente entender como a gente funciona. E a partir disso, a partir dessa compreensão, tá? A gente consegue mudar emoções, sentimentos, visão, comportamentos e até mesmo padrões. Às vezes, padrões que estão tão enraizados na gente que a gente às vezes nem se dá conta. Por quê? Porque a gente também acaba ficando no piloto automático. E a gente hoje, nesse mundo moderno, que é um mundo de muita correria, de muito dinamismo, a gente muitas vezes passa os dias, passa as semanas, passa os meses sem nos auto-perceber. Então é aquela história, eu tô tão corrida, eu tô tão na correria, que eu hoje não lembro o que eu almocei. Peraí, eu parei para pensar na comida? Eu parei para pensar no sabor que a comida tem? Às vezes eu pego e paro para sentar com um colega
de trabalho, mas eu não prestei atenção no que ele me disse. E aí eu vou lá, volto para minha mesa e falo assim, poxa, mas o que ele me falou mesmo? E eu não lembro, né? É o nosso piloto automático agindo, é o nosso piloto automático tentando dar conta de tudo, E, gente, a gente não consegue. Uma bolinha vai cair. Não dá para a gente... É muito difícil a gente conseguir... equilibrar todas as bolinhas, quando a gente tem muitas bolinhas. Alguma acaba caindo. E esse olhar para o externo, porque, na verdade, no mundo moderno, nós nos tornamos especialistas em olhar para fora e pequeninos aprendizes em olhar para dentro, né? E esse olhar para o externo é amigo, é o melhor amigo desse piloto automático também, né? A neurociência, gente, através de estudos científicos, ela vem mostrar, ela vem dizer cada vez mais para a gente que esse movimento do autoconhecimento, da gente olhar para dentro, tá? Ele ajuda muito a gente a reconhecer as nossas potencialidades e também a entender quais são os obstáculos que estão aí no nosso percurso de desenvolvimento. E aí, lembra lá de trás que eu disse que a gente só muda aquilo que a gente conhece? Então, a ciência já vem comprovar isso. É uma escolha nossa, que a gente faz o tempo todo. Mas se a gente puder escolher olhar para dentro da gente, a gente tem condições de se desenvolver muito mais do que se a gente ficar só olhando para fora. E quando a gente fala de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, perdão, a gente entende. Então, a gente começa pelo autoconhecimento. Isso daqui eu estou explicando didaticamente, mas na prática da vida acontece instintivamente, tá? A partir do momento que eu me autoconheço, eu crio uma maior consciência, eu amplio a minha consciência a respeito de mim mesmo, né? A respeito do que eu tenho de bom, do que eu tenho como limitação, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que é dificuldade, do que é fácil de fazer. E a partir do momento que eu amplio essa consciência sobre quem eu sou, olha a pergunta lá do começo, né, do filósofo, eu consigo me desenvolver melhor. Por quê, gente? Porque eu dou tiros mais certeiros. Eu vou direto ao alvo. As coisas ficam mais claras. Eu tenho uma visão ampliada, eu tenho uma visão mais clara, tá? Então, esse movimento da gente se conhecer, da gente se reconhecer, leva a gente ao desenvolvimento. E quando a gente se desenvolve a partir do momento que a gente aprende algo novo. Quando que a gente aprende algo novo? Quando a gente vive uma nova situação e essa situação consegue fazer conexão com o nosso pensar, com o nosso sentir e com o nosso agir. Então, se tem conexão entre esses 3 pontos, provavelmente essa situação nova que eu vivi, essa experiência nova que eu vivi, ela vai ser introduzida ao meu repertório. E é assim que eu vou ganhando repertório no decorrer da minha vida. Se a gente pensar numa criança, isso é muito nítido, né? A criança não fala. E a partir do momento que ela vai se deparando com situações de desenvolvimento que vão fazendo sentido para ela, ela vai começando a aumentar o repertório de palavras dela, até que ela está falando aí perfeitamente. Então, desenvolver, se a gente pegar a palavra, o significado, quer dizer fazer crescer, tornar-se maior. Isso é desenvolver. Então, fazendo uma analogia com um pomar, né, como essa foto aí está mostrando para a gente, vamos pegar a semente. A semente é o potencial. E aí eu pego essa semente, eu planto, eu cultivo essa semente, né? Dou água, enfim, exponho ela ao sol, a boas condições, ela vai crescer. E ela vai virar uma árvore frutífera. Esse processo da semente até a árvore frutífera se chama desenvolvimento.
e depende de quem cuida para ela se desenvolver. Nesse caso, né, depende de quem cuida para ela se desenvolver bem e dar frutos ou não. Quando a gente pensa na gente, depende da gente. Quando a gente é criança, lógico, né, que depende dos pais e o papel dos pais e da família é fundamental. Mas depois que a gente se torna adulto e independente, a responsabilidade desse autodesenvolvimento é de cada um de nós. Autoconhecimento que gera ampliação de consciência e que gera desenvolvimento está diretamente conectado com a nossa potencialidade, com o nosso potencial. E quando a gente fala de potencial, gente, a gente está falando do nosso bom, né? Daquilo que a gente tem de melhor. Então, o que pode ser meu potencial? Podem ser as minhas inteligências, as minhas habilidades, né? As minhas competências, a minha personalidade. Isso tudo está dentro do meu potencial. E aí, mais uma vez, a partir do momento que eu entendo mais quem eu sou, eu consigo ativar melhor esses potenciais e com mais frequência. Vou usar até algo que a psicologia positiva, também conhecida como a ciência da felicidade, diz, né? Ela diz que a gente chega onde a gente está, vamos pensar assim, profissionalmente, vou pegar só um exemplo, pelo nosso melhor, não pelo nosso pior. Então, vamos investir nas nossas potencialidades, porque a gente está falando do nosso bom. E é lógico, não precisa ignorar o que é dificuldade ou limitação, né? Mas vamos usar a energia de uma maneira consistente, né, para que a gente realmente tenha ações de desenvolvimento de maneira mais efetiva. Tem um filósofo holandês do século 17 que diz o seguinte: todo ser é potência. Olha que fantástico isso. Ou seja, todo mundo nasce com potencialidades. Todo mundo. E a potencialidade de cada um se desenvolve na relação. Na relação com quem, gente? Na relação com a gente mesmo, na relação com o outro, na relação com a natureza, tá? Então, a gente vivendo no mundo, a gente tem estímulos que são agradáveis, que são desagradáveis, e o nosso contato com esses estímulos nos levam ao processo de desenvolvimento. Então, a gente não se desenvolve só tendo experiências positivas. As experiências difíceis, elas são super importantes para o nosso desenvolvimento, porque, inclusive, elas tiram a gente da nossa zona de conforto. E aí o processo de florescimento humano acontece, que é também um termo utilizado e trazido pela psicologia positiva. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Joia? Então tá bom. E aí, vocês já viveram aquela situação que você é uma Ferrari, mas você se vê como um Fusquinha? Quem nunca viveu, né? Eu já vivi, não uma não, várias, né? E tem momentos da vida que, assim, são incríveis, né? A gente tem ali uma Ferrari e a gente está se achando um Fusquinha. Gente, o que está acontecendo? É muito importante que nesses momentos a gente pare e reavalie quem nós somos, né? O que a gente está fazendo nesse mundo, né? Por que a gente não consegue mais se reconhecer como uma Ferrari? Porque lembra o que a gente acabou de ler aí do filósofo holandês, né? Todos somos potências, todos nascemos com potenciais. Então, nesse momento, é muito importante fazer uma autorreflexão e entender o que está te levando a se achar um Fusquinha quando você tem uma Ferrari dentro de você. E esse movimento de olhar para dentro é extremamente importante nesse momento. Às vezes a gente precisa até da ajuda de um profissional, de um coach, de um psicólogo, de alguém que possa te ajudar a ampliar essa visão sobre você mesmo. Não tem problema nenhum, gente. São trabalhos lindos e super agregadores, mas é importante a gente fazer esse movimento, tá? Então,
se perguntar, como que eu estou usando o meu potencial? Né? Quais potenciais eu estou colocando à tona? Essa situação está tão difícil. Peraí, eu estou achando que eu sou um fusquinha, mas eu tenho tantos potenciais que são uma Ferrari, deixa eu trazer algum deles à tona, porque eles vão me ajudar a sair dessa situação para algo melhor. A Brené Brown, que muitos de vocês já devem conhecer, né? Ela tem um TED super famoso e ela tem ficado famosa cada vez mais, inclusive por esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, é um livro muito legal. Então, ela é pesquisadora e ela fala sobre a vulnerabilidade. Então, ela diz que todos nós, seres humanos, somos vulneráveis, né? E situações onde a gente vive incertezas, riscos e exposições nos levam ao medo e à ansiedade. São situações de vulnerabilidade, tá? E aí, o que ela diz? Ela diz que diante dessas situações, é muito importante que a gente reaja de maneira corajosa e enfrente essas situações. Porque os ganhos, né, psíquicos, comportamentais são incríveis, porque são situações, gente, que nos desafiam por nos tirarem da zona de conforto. Então, quando a gente está numa situação que a gente sai da nossa zona de conforto, só a gente sabe o esforço que a gente tem que fazer para viver essa situação, e só a gente sabe o valor que viver essa situação tem, né, para a gente. Então, ela fala muito dessa questão da coragem e da gente não se esquivar da nossa vulnerabilidade, mas da gente se reconhecer também como seres humanos vulneráveis, né? Porque com isso a gente, inclusive, se humaniza, e aí, a partir do momento que a gente se humaniza, a gente humaniza as nossas relações. A partir do momento que eu falo de uma vulnerabilidade, eu abro a janela para que mais pessoas do meu grupo falem da delas. E aí a gente tem menos super-heróis, né? E a gente tem mais seres humanos. Enfim, a gente ganha coisas muito legais com isso. O ser humano, ele é um ser integrado. Então, não dá para a gente pensar no ser humano se a gente não pensar nessas três pontas desse triângulo. Então, o ser humano é um ser de corpo, de mente e de espírito. Quando a gente fala da mente, a gente está falando do emocional. Então, o quanto que eu tenho usado a minha mente de maneira positiva e adequada. A gente alimenta a mente da gente. Então, quais são as escolhas que eu tenho feito durante o meu dia para que eu possa alimentar a minha mente de coisas que são boas? Quando a gente fala na questão física, a gente considera o sono, a gente considera os exercícios físicos e a alimentação. O sono é fator primordial para a gente repor toxinas, hormônios, né, liberar toxinas que são geradas no dia a dia pelo estresse, pela correria. E a alimentação, a gente está no momento, né, do abrir. Então, eu já ouvi muita nutricionista dizendo, né, vamos abrir menos pacotinhos e descascar mais. Gente, descascar dá muito mais trabalho, é fato, mas é muito mais saudável. Então, cuidar de uma alimentação saudável, fazer uma alimentação regrada, é o que você está colocando dentro de você. Então, coloca coisa boa dentro de você. Assim como escolher os seus pensamentos é o que você está colocando dentro de você. Coloca coisa boa dentro de você. E quando a gente fala de espiritual, alma, a gente está falando de algo relacionado à transcendência. Então, tudo que vai para o campo do espiritual, e aí eu não estou falando de religião, tá? Transcende. Então, a gente, inclusive, tem mais contato com emoções ligadas à fé,
a esperança, a gratidão. E também está ligado ao seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida? O que você veio fazer aqui nesse planeta? Né? E aí, só para ilustrar essa fala, eu deixo aqui uma dica de um livro que eu amo, que é esse livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. É um livro gostoso de ler, ele é fininho, ó, tá vendo? E ele conta a história do Viktor Frankl, psiquiatra, criador da logoterapia. Ele viveu 3 anos no campo de concentração, em Auschwitz, na Áustria, se eu não me engano. E ele conta que a cada dia ele criava um sentido e significado para que ele continuasse vivo naquele lugar. E ele conseguiu, gente. Ele ficou 3 anos, ele saiu vivo dali, com um aparato de pesquisas incrível sobre a espécie, sobre o ser humano. Tanto é que ele cria a logoterapia depois dessa experiência tão difícil e tão traumática, mas que ele conseguiu tirar coisas incríveis para ele e para a humanidade, porque a contribuição dele é humanitária. Eu também gostaria de trazer a visão do Sean Achor, que é uma pessoa muito conhecida dentro da psicologia positiva. Ele é discípulo do Tal Ben-Shahar, que é uma pessoa muito conhecida dentro da psicologia positiva também, pesquisador, né, fala de bem-estar. E o Sean Achor, ele tem um livro, que eu também vou mostrar para vocês, fica como dica aqui, O Grande Potencial, né? Eu tirei bastante coisa daqui, aonde ele fala a respeito dos nossos potenciais. E ele tem essa frase, que é uma frase que aparece no livro e aparece em vários momentos na internet, que é: você pode ser uma estrela, só não pode ser uma estrela solitária. Qual que é a crença que ele tem? Tá? Então, a pesquisa científica dele, porque ele é pesquisador de felicidade, então a pesquisa científica dele também está embasada na crença que ele tem de que a vida não faz sentido sem as pessoas. Então, ele acredita que quando nós estamos juntos, nós conseguimos acessar o nosso melhor, o nosso potencial. E ele vai estudar isso cientificamente, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou preparando material para vocês. Eu ganho muito mais em conhecimento e experiência fazendo isso que eu estou fazendo agora, que é dividindo com vocês a minha experiência, porque daqui a pouco eu vou ouvir de vocês a experiência de vocês e a gente vai começar num movimento de troca, do que se eu pegar e estudar isso sozinha e segurar esse conhecimento só para mim. E ele defende essa ideia o tempo todo no livro. Ele diz que a gente tem que plantar 5 sementes para que o nosso grande potencial apareça, para que o nosso grande potencial aconteça. Então, a primeira semente é... Eu não vou entrar no detalhe, tá? Porque não é o foco, mas eu vou dar aqui um spoiler de cada uma dessas sementes. A primeira semente é: cerque-se de influências positivas, ou seja, esteja perto de pessoas que te tragam experiências positivas, né? Crie grupos sociais que te tragam experiências positivas. Nós, enquanto humanos, somos seres sociáveis. A gente não consegue ficar sozinho. Ele diz, inclusive, que na cadeia o pior dos castigos é a solitária. Ou seja, a gente não foi feito para ficar sozinho mesmo. Então, já que já que somos seres sociais, escolha por relacionamentos saudáveis e não tóxicos, porque esses relacionamentos saudáveis ajudam a despertar o seu bom. E não é só o seu não, é de quem está se relacionando com você. A segunda semente: expanda o seu poder. Então, lidere em qualquer posição. Ele diz o seguinte, que vamos pensar numa pirâmide.
Ah, eu estou no topo da pirâmide como líder, como chefe, e aqui eu tenho os meus liderados. Pensando numa relação de empresa, pensando numa relação de família, onde for. Ele falou, olha, eu não quero nem saber dessa história da pirâmide. O que eu quero é que vocês, né, enquanto indivíduos, desenvolvam a sua capacidade de liderar-se, ou seja, de se autoliderar, de ser protagonista da sua vida. Porque aí você faz escolhas, você faz as suas escolhas. Tá? E fazendo boas escolhas, você vai plantar sementes e semear coisas boas. A terceira semente é expanda os seus recursos. Crie um prisma de elogio e reconhecimento. Gente, esse capítulo do livro, inclusive, é super grande, tá? Então, ele fala muito do movimento da gente elogiar e ser reconhecido. E ele diz que esse movimento, quando você recebe um elogio, ele se multiplica, ele se expande. Para pensar num momento em que você foi elogiado. De alguma maneira, isso voltou para você. De alguma maneira, isso voltou para você. E ele também fala, né, que os elogios devem ser sinceros, devem ser baseados em coisas positivas e não nos fracassos, tá? Inclusive, ele diz que existem pesquisas científicas que hoje já dizem que elogiar promove mais engajamento do que você dar uma recompensa financeira. Tamanha a importância do elogio e do reconhecimento. Bom, a quarta semente. Defenda-se das influências negativas. Proteja o sistema de ataque. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente tem emoções como raiva, como medo, né, como a tristeza, mas que essas emoções, elas não vêm para atrapalhar o nosso grande potencial. Elas são do ser humano, todo mundo sente, são emoções de base da estrutura psíquica do ser humano, inclusive, tá? É claro, gente, eu vou fazer um adendo, que quando elas estão num nível alto, maximizadas, elas podem sim trazer doenças psíquicas. Então, um excesso de tristeza, ele gera depressão, um excesso de medo gera ansiedade, gera pânico. Mas essas emoções num equilíbrio, né? Que nem a gente, vamos fazer a apresentação, tô com medo. Faz parte do pacote, né? Sentir esse frio na barriga. Isso é normal, isso é natural. Então, ele fala para a gente se munir dessas emoções de maneira positiva. Ele dá uma dica que eu achei muito legal, que a gente deve cuidar das nossas interações sociais, porque a internet tem causado movimentos de infelicidade no ser humano por apresentar realidades muitas vezes irreais. Então, para a gente cuidar do nosso contato com as redes sociais, né? E usar o fracasso como um motivador e não algo para você cair. E aí, por último, sustente as conquistas. Use o poder coletivo a seu favor, né? Ou seja, celebre as conquistas. É super importante a gente celebrar as conquistas, independente do tamanho que ela tenha. Grande, pequena, não importa. Vamos celebrar aquilo que a gente está conquistando, porque tem valor. Se é uma conquista, tem valor. E aí, concluindo essa explanação, né, que vem aí do Sean Achor, ele diz o seguinte, que ao expandirmos o potencial das pessoas e ajudá-las a reconhecer o seu próprio valor, podemos transformá-las em prismas de luz, que melhoram todas as pessoas ao nosso redor. Então, eu ganho, todo mundo ganha. Esse tipo de poder é nada mais, nada menos do que o grande potencial na prática. Então, vocês estão vendo que a teoria dele, as pesquisas dele, estão muito bem embasadas na crença que ele tem, né? De que a gente não vive sozinho, de que a gente vive no coletivo e que é através do coletivo que a gente consegue desenvolver as nossas potencialidades. Chegando aí à conclusão das nossas reflexões de hoje,
Vamos olhar para essa porta, né? Eu gostei tanto dessa figura. Quando a gente se promove a olhar para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, a gente se propõe a olhar o que está atrás dessa fechadura. E à medida que a gente vai se envolvendo nesse processo, essa fechadura vai ficando maior, porque a gente consegue enxergar mais coisas. Agora, o que é preciso para que isso aconteça? Na minha opinião, Cris falando, querer é o primeiro passo. A gente precisa ter vontade, isso precisa, como diz o Viktor Frankl, gerar valor e significado em relação a esse movimento, né? É importante que a gente se acolha carinhosamente, porque quando a gente olha do outro lado da fechadura, a gente vê coisas que são muito legais, mas a gente vê coisas que são difíceis, coisas que a gente não quer aceitar. Então, se a gente for para o movimento da aceitação, se torna um pouco mais fácil. E com o tempo, porque não é um milagre, é um processo, isso vai se dissolvendo e vai sendo mais fácil. E a gente precisa também ter muita coragem, porque coragem, gente, é uma atitude. Eu sempre disse isso, eu digo lá de trás, também pelas minhas próprias experiências, né? Entrar no movimento do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, exige coragem. Por quê? Porque muitas vezes não é fácil da gente encarar quem somos, né? Então, tenha coragem. Porque uma coisa eu posso afirmar para vocês por experiência própria. Quando a gente se dá essa chance, a gente tem o retorno. É libertador e é gratificante. E aí, para a gente encerrar, eu termino com um pensamento do professor Luciano Meira. E ele diz o seguinte: tudo quanto sabemos sobre nós mesmos, apesar do aparato da ciência moderna, ainda é pouco. Mas, do pouco que sabemos, essa ideia se destaca. Nascemos com potenciais atualizáveis. Podemos nos tornar melhores, mais criativos e mais capazes do que quando nós entramos na existência. E esse projeto de autoconhecimento é o único que está sob a influência das nossas decisões pessoais. Então é isso, gente. A gente está fazendo escolhas o tempo todo. E a gente pode sim escolher estar mais saudável e ser mais feliz todos os dias. Era isso, gente. Obrigada. Estou à disposição. Ai, que lindo, gente! Quem gostou, coloca reações aí na tela. Parabéns, Cristiane, foi incrível. A leveza com que você trouxe, a tranquilidade, essa voz, esse sotaque lindo. Eu acho que né, entendendo. Eu amo. Obrigada, Andréia. Porque aqui a gente é mais trator, assim, né, Leandro? Ainda mais no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai patrolando. E você, né? Mas assim. Muito leve, muito gostoso de te ouvir. Deixa eu te ler aqui os comentários das pessoas aqui. O Ronaldo escreveu: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Exatamente. A Rita, que ótima dica de livro, já vou procurar. A Rita é show, cheia de experiência para compartilhar com a gente. É um super ganho que nós tivemos no Trainer de Sucesso. Tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela. Fiquem de olho aí, porque logo a gente vai passar as turmas que vão ficando já concluídas, a gente vai colocando na comunidade gigante. O nosso site está quase pronto e aí nós vamos ter uma super comunidade de compartilhamento de informações, de network. A gente vai se ajudar, se indicar para trabalhos, compartilhar muitos conhecimentos, muitas experiências. Vamos escrever um livro juntos, ou seja, tem muita coisa legal por aí. Eu tenho certeza que a gente vai ter que aprender muito, temos muito que aprender uns com os outros. O Ronaldo: um dos efeitos do vazio existencial é o conformismo, desejar fazer o que os outros fazem. Exatamente. A Rejane disse excelente. Ainda o Ronaldo: viver plenamente é nos engajarmos na nossa vida a partir de uma perspectiva de amor próprio, da própria Renê.
A própria Brené Perfeito. fala da tensão da fama. Os relacionamentos positivos nos protegem. A própria Brené fala da exatamente, sociais. A coragem é uma das qualidades mais importantes para se construir na vida. A Rejane diz, relacionamentos positivos nos dão ânimo e disposição para cada dia. Ai, não, ninguém merece, né? A vida já é pesada demais para a gente carregar mais peso ainda com pessoas que não saudáveis do nosso lado, né? Infelizmente. Gente, deixem aqui suas contribuições, suas considerações, suas perguntas e também, depois, mais no final, façam uma avaliação aqui da palestra da Cristiane, que é muito importante para ela, para nós, como devolutiva, como suporte para amadurecer, para crescer e para evoluir, né, nessa caminhada aí de trainer. Então, parabéns pelas suas colocações, Cris. Vou deixar um pouquinho aberto para as pessoas ver se querem fazer perguntas e considerações. Depois a gente vai daí caminhando para o encerramento. Tá joia. Eu queria fazer um comentário para a Cris. Primeiro, eu quero elogiar a Andréia e a Cíndia por essa iniciativa. Esse curso é maravilhoso. Opa, seu áudio. Seu áudio fechou, Rita. Desculpa. Agora sim. Esse programa é maravilhoso, né? Então, eu quero dar os parabéns a André e a Cíndia por essa iniciativa, porque realmente ele dá oportunidades, né? E ele faz com que as pessoas apareçam, né? Mostrem os seus potenciais. E quero te dar os parabéns, Cris, que você fala muito bem. A tua apresentação foi maravilhosa, você escolheu imagens lindas e que realmente nos inspiram, né? E faz a gente parar para pensar. O tema é maravilhoso e quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, né? É verdade. Você comentou isso ontem, que toda vez que a gente ouve, parece que a gente tem que ouvir mais uma vez, porque sempre vai agregar mais alguma coisa. E eu quero te agradecer, já estou ali com o livro no carrinho para ver se eu compro ele, porque toda dica de livro é importante. É bem-vinda. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho com você. Obrigada, Rita. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo seu feedback tão carinhoso. E foi um prazer te conhecer também. Muito obrigada. Quem mais quer fazer alguma colocação? Tem alguma contribuição para trazer aqui para esse assunto? Eu acho que esse tema ele é fundamental. Hoje à tarde eu estava fazendo, hoje e amanhã, segunda e terça, eu estou numa imersão com técnicos da empresa Anglo American. E foi muito interessante porque justamente hoje eu estava falando sobre autoconhecimento com eles, exatamente hoje. A gente começou com conhecimento e amanhã a gente vai evoluir nesse processo de autodesenvolvimento. E aí, como é gratificante perceber e olhar, assim, mesmo que distante, né, pela câmera, assim, o brilho no olho das pessoas quando fazem descobertas. Mesmo que essa descoberta sobre si te cause uma certa estranheza, te cause um certo desconforto no início, um desconforto porque... Puxa, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Por que eu não percebi isso antes em mim? Ou um desconforto e tá aí o ponto. É isso que eu vou ter que mexer. Então, mexer dá trabalho. A gente mudar exige muito esforço, exige uma dedicação e um desgaste físico e emocional. Mas, ao mesmo tempo, eu não vi ninguém nessa minha trajetória aí de mais de 20 anos lidando diretamente todos os dias com desenvolvimento humano, seja em aulas, em cursos, capacitações, em palestras, em atendimentos de em qualquer forma de entrega minha, alguém diz assim, me arrependi de descobrir isso sobre mim, me arrependi de ter me conhecido mais, ou me arrependi de buscar uma performance para mim. Eu nunca, nesses 20 e poucos anos, vi alguém se arrepender. Muito pelo contrário, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas dizerem, por que eu não fiquei sabendo disso antes?
como eu queria saber isso com 20 anos, e agora eu estou descobrindo com 50. Eu disse, ainda bem que você está descobrindo com 50, porque a expectativa de vida é longa, ou seja, você tem mais 30 anos pela frente para fazer diferente, né? E é isso, gente. Quanto mais a gente promover isso, quanto mais a gente falar para as pessoas, quanto mais a gente romper aquele tabu, porque quando você fala aqui em psicologia positiva, em ciência da felicidade, querendo ou não, ainda as pessoas às vezes recebem com certo preconceito. Que ciência da felicidade? Que balela é essa? Não vem falar sobre isso comigo. Eu quero ver resultado, quero ver que efetivamente acontece. Felicidade não existe. As pessoas começam a duvidar, né? Começam até às vezes desrespeitar a nossa própria colocação em relação a isso. Então, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, que somos apaixonados e acreditamos no potencial do desenvolvimento humano, né? Nas potencialidades humanas, e acreditamos na psicologia positiva como uma ciência que ajuda nesse processo todo e na felicidade, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter empatia, a gente tem que fazer com que as pessoas aos poucos percebam a grande contribuição que a gente pode dar na vida das pessoas. E acho que isso é fazer a diferença. E o que é mais legal desse grupo que a gente está aqui, dessa comunidade trainer de sucesso, é que todos estamos engajados com um único objetivo, que é ficar melhor a cada dia como profissionais para poder impactar vidas positivamente, poder levar o nosso conhecimento, a nossa experiência para a transformação de vida e de carreira. O que é tão necessário, é tão impactante e é tão importante para as pessoas, para a comunidade, né? Para o mundo como um todo. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, mesmo que seja pequenininho assim, que a gente faça a nossa contribuição para ajudar uma pessoa, 2 pessoas, 3, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe, gente. E a gente, compartilhando, a gente pode impactar verdadeiramente. E aquilo que a Cris falou lá no início, desculpa ficar chamando de Cris, mas... Não, é Cris mesmo, fica à vontade. Fica até difícil chamar a Cristiane, mas afinal das contas, a nossa palestrante é a Cristiane, né? Quando ela fala lá no início que a gente tem que se cercar de pessoas positivas que pensem iguais, eu vou te dizer uma coisa, bem sério. Tem pessoas que a gente não escolhe e tem pessoas que a gente escolhe. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente é selecionado para trabalhar lá, realizar nossos sonhos em determinada organização, e a situação já está posta. Os nossos colegas já estão ali, os nossos chefes já estão ali, os nossos subordinados já estão ali. A gente não tem escolha. A gente tem que usar do nosso poder, da nossa influência para impactar aquele ambiente e ajudar a melhorar o clima organizacional e mudar aos poucos a cultura daquele lugar. Mas existem outras relações em que a gente pode escolher as pessoas para conviver e para se relacionar. Então, isso que a gente deve fazer diariamente. E mesmo que não seja presencialmente, que seja online, que você se inspire com pessoas que possam te ajudar, que pensem e acreditem nas mesmas coisas. Isso que ela falou é crucial, é fundamental, é extremamente importante. Quero saber a opinião de vocês. Gente, hoje tem mais coisa aqui, ó. O Leandro escreveu, buscar autoconhecimento também é testar portas diferentes e aprender com cada escolha que fazemos na vida. Quanto mais testarmos, mais nos colocarmos à frente da situação que nos obrigam a expor nossas diferentes faces. Exatamente, esse é o grande legado do programa. Que bom. Gente, falem aí, abram os microfones. Eu quero falar, André. Fala. Quando você foi falando da psicologia positiva, que as pessoas às vezes não recebem bem, eu aqui estava me lembrando que talvez seja porque a psicologia positiva seja disruptiva. E essa ideia que nós temos de felicidade, a felicidade do prazer, a felicidade momentânea, ela não é sustentável. E o que a psicologia positiva propõe é ir além do prazer. É claro, fazer prazeres pequenos é muito importante para a nossa vida, mas nós também precisamos de uma vida engajada, de uma vida com virtudes, e as virtudes não são fáceis de se praticar. Se a gente pensar que algumas virtudes nós precisamos abrir mão do nosso ego, nós precisamos realmente ser humilde, ser prudente, e isso não é fácil, é um exercício que não se aprende. Ontem eu falei
na minha palestra, não tem um app para a gente aprender essas virtudes. Não tem app das virtudes, não tem um tutorial no YouTube. Então, isso demanda muito esforço, isso demanda muita decisão, muita consciência. E o que eu acho mais encantador na psicologia positiva é exatamente esse propósito dela ser disruptiva, dela trazer essa oportunidade de um crescimento verdadeiro, consciente, maduro, de um crescimento que é sustentável, não é algo que é baseado no marketing, o que é circunstancial, não é? E uma outra coisa que a Andrea falou também com relação que me chamou a atenção, quando ela fala que nós não escolhemos algumas pessoas. E, para isso, nós temos a nossa resiliência, a capacidade de ser resiliente, né? De treinar, que também é um treino, que também é um exercício de força com treino, não tem como. A vida é um treino, e a vida é constante. Se nós não tivermos garra e disposição todos os dias, a vida não acontece. Bom, parabéns, Cristiane, sua palestra foi fantástica. Eu cheguei assim do meio para o final. Parabéns, você já é coach, já lida com isso e ficou muito bem, adorei. Parabéns. Obrigada, Ronaldo. Acho que eu vou falar que eu comecei, mas daqui a pouco eu vou ter que sair. Eu vou até pegar um gancho com o que o Ronaldo falou, né, sobre a psicologia positiva. E eu já fiz um trabalho de coaching com a Cris, e eu faço a seguinte analogia. Eu estava fazendo terapia, né, numa abordagem mais psicanalítica, há quase um ano, e estava meio esbarrada ali, e fui fazer o trabalho chamei a Cris comecei com a Covia, que é uma parte da psicologia positiva, fiz um trabalho de coaching, mas o Ronaldo falou sobre a questão da psicologia positiva. Ronaldo, um depoimento super pessoal meu. Eu brinco assim, a minha terapeuta anterior, ela me tirou, ela me pescou lá do lago, mas quem conseguiu me puxar, eu já não estava mais me afogando, foi a psicologia, foi a Cristiane maravilhosa, minha eterna gratidão, mas assim, com esse olhar do que eu tinha de bom, do meu bom, né? Porque eu acho que a gente vai para esse processo do autoconhecimento e a gente vai abrir a porta, e eu estou vivendo esse processo assim, arduamente, nem vou falar, gente, que foi muito aprendizado. A gente vai para esse processo do autoconhecimento e tem muita coisa que a gente conhece boa, mas também tem muita coisa que você fala misericórdia do Pai Eterno. Isso eu não queria, né? Aí, Andréia, um gancho com você, né? Eu estou 42 quase, falar, meu Pai amado, só agora, mas vamos em frente, né? Que eu vou viver uns 100, amiga. Eu tenho 60 aí para... Isso aí. É vida que pulsa. É vida que pulsa. E, gente, assim... para mim foi muito gratificante conseguir, olha, gente, eu consegui, minha parceirinha aqui me ajudou e ouvir esse aprendizado e conseguir, acho que até compartilhar assim, essa minha história pessoal. Não é fácil, é muito bonito a gente falar mesmo do autoconhecimento, é bonito a gente falar do nosso autodesenvolvimento, mas caracas, é difícil. É difícil entrar em contato com alguma coisa, mas é libertador. E não é de surpreender, André, quando você fala assim, eu nunca ouvi falar que alguém não gostou. Não tem como, porque você se descobre uma pessoa melhor. Acho que a psicologia positiva me ajudou no sentido de, tipo assim, cara, tem coisa boa por aí. Pega o seu bom e vai usa. ajudando o seu... Isso. Esse mangue que tá aqui e tipo, como diz a Cristiane, né, gente? Imagine, eu faço coaching com ela, vocês estão vendo que eu sou assim, ela me centrava, né? Tenha esse olhar amoroso para você. Então, super grata, Cris, a palestra foi, assim, uma troca, você sabe o quanto eu te admiro. Andréia, essa iniciativa está me inteirando, mas é muito boa, acho que, assim, mexe com a gente, de coração. Muito, muito obrigada. E eu vou sair agora, mas, assim, imensa gratidão. Eu que agradeço. Obrigada muito a você. Obrigada, Amanda, pelas tuas colocações, pela tua energia. Passa pela câmera, passa pelas ondas da internet. E essa lindeza que está aí, coisa mais fofa do mundo. Tinha que me autoconhecer, Andréia, para poder dar o meu melhor. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 46 anos, embora não pareça.
Tenho certeza que não, já vou testar a generosidade de vocês. Quem acha que não parece, faz joinha. Não parece. E vou dizer também, Amanda, que eu fiz essas descobertas, obrigada, Mauri, eu fiz essas descobertas importantes, assim, mergulho mesmo de autoconhecimento, e o que me proporcionou reinventar minha vida e minha carreira com 39 anos, ou seja, esses dias. Uhum. Mas não tem tempo, gente, é vida que pulsa. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês, que a gente está quase na hora de acabar essa palestra, para dar um intervalo para a gente começar a próxima. Vou dizer a última coisa para vocês como dica, depois eu passo para a Cris fazer o encerramento. Quando a gente se desenvolve, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento e a gente expande a nossa mente, tem coisas que não cabem mais. É isso mesmo. Aí, preste atenção. Nessas coisas, existem pessoas que você ama nesse bolo. E se você não ajudar essas pessoas e não puxar elas com você para esse processo de desenvolvimento, você vai se afastar delas, muito embora você as ame. E isso eu falo para relacionamentos íntimos, amorosos, para sociedades, para as amizades, para uma série de relações humanas. Por quê? Porque parece que já não encaixa mais, já não cabe mais. E não é porque você virou famosa, porque você ganhou dinheiro, porque você não sei o quê. Nada disso, virou palestrante, está fazendo curso. Nada disso, nada disso. É simplesmente porque sua mente se expandiu, e tem coisas que até semana passada, até mês passado, estava tudo bem para você no relacionamento, passa de uma noite para o dia, já não serve mais. Então, para você não se afastar dessas relações e para você preservar sua família, as pessoas que você ama, que você quer por perto, vai lá, igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai falando sobre isso, sobre os benefícios, mostra um dia uma coisa, sem forçar, sem querer introjetar na vida da outra pessoa aquele momento que você está vivendo que talvez não faça parte, mas vai mostrando aos poucos o quanto isso é enriquecedor, o quanto é bom, o quanto fez bem para você, que pode realmente proporcionar uma evolução muito grande. E eu, quando falo sobre tudo que eu falo, sobre tudo, o pessoal que me conhece, que me acompanha aqui no Trainer, que está comigo há mais tempo, sabe. O que eu falo é porque eu já experimentei, porque é verdade para mim. E vou dizer para vocês que essa experiência pessoal eu passei. Até que um dia, meu marido foi fazer um curso de autodesenvolvimento e eu fiquei muito feliz. E ele voltou, ele disse assim, nossa, esse negócio de autodesenvolvimento é igual cachaça. Depois que a gente toma um gole, o negócio no início a gente faz uma cara feia, assim, meio amargo. Depois vicia. E eu vou dizer, Leandro, é igual chimarrão, né? A gente não gosta no início, acha amargo, mas depois que começa a tomar, não para mais. Então, gente, é isso. Que vocês puxem para perto de vocês as pessoas que vocês não querem perder nessa caminhada, tá? Porque a gente se desenvolver é ótimo, mas ajudar as pessoas que a gente ama a se desenvolver é muito melhor ainda. Muito obrigada por vocês estarem aqui, fazendo parte desse momento, estarem se desenvolvendo, nos ajudarem a se desenvolver também. E tudo que a Cris falou já são coisas que eu falo há bastante tempo e que eu vivo, mas sempre que eu vi faz tão bem, tão bem. Então, muito obrigada pela sua palestra, pela sua dedicação, pelo seu esforço, Cris. E agora é contigo o encerramento. Assim que a Cris encerrar, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutinhos e entra a Cris falando sobre um assunto incrível. Eu até vou conectar no meu celular, porque o meu marido está lá embaixo, cozinhando, que é muito bom. E aí ele quer ouvir a palestra, porque ele tem curiosidade no tema sobre lavagem de dinheiro. Certo? Então, faça um intervalinho, banheiro, café, água e tal, mas voltem para assistir a próxima palestra, que é muito instigante, curiosa, e a gente tem que se proteger aí para não entrar em fria. Obrigada, Cris, obrigada a todos que estão aqui. Cris, é contigo o encerramento. Gente, eu encerro agradecendo, né? A gratidão, segundo a psicologia positiva, é uma emoção, é uma virtude, né? Uma força, na verdade, não é uma virtude, é uma força de caráter que vem da virtude da transcendência. E hoje eu termino aqui muito grata, com a sensação de missão cumprida. Obrigada, Andréia, por todo o suporte, por todas as colocações. Eu concordo também com tudo que você falou. E esse último pedacinho, aí eu costumo dizer assim, que a gente não...
num determinado momento não cabe mais na foto, a gente não cabe mais naquela foto. Se a gente entra, a gente fica meio torto, meio estranho, né? E obrigada, Amanda, pelo depoimento, que foi tão legal, né? Eu falo que esse é o grande presente de todo o trabalho que eu desenvolvo, com muito carinho. E obrigada a todos vocês por poderem ter estado aqui e aproveitado essa palestra, cada um do seu jeito. Né? Não tem regra, mas se cada um levou algo bom dessa nossa noite aqui, para mim já é um grande presente. Obrigada. Obrigada, Cris, mais uma vez. Obrigada a todas. Amanda, dá uma mordida nessa fofa, mata a minha saudade. A minha tá Tchau, Bibi! A minha tá com 21 agora, só para vovó, só para vovó. Tchau! Tchau, gente. Voltem aqui que a palestra vai ser incrível com a Cariza. Até mais. Tchau. Tchau. Também tô aqui. Você tá aqui. Eu sou o Lucas.